Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Aprendi a reconhecer muitos obstáculos que impedem a resposta da oração, como também os princípios da oração eficaz. Esses princípios não são obscuros e estão prontamente disponíveis para que você comece a praticá-los hoje. A vereda para a oração. Se quisermos desanuviar a confusão sobre a oração, devemos ver os detalhes com mais precisão e começar a entender as seguintes verdades. Em primeiro lugar, devemos compreender que se a oração não traz resultados, isso é um indício de que algo está errado. Deus instituiu a oração, e tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, há inúmeros exemplos de orações que foram respondidas. Quando a oração não é respondida, a palavra de Deus geralmente dá indicações do porquê ele não a respondeu, concede discernimento a respeito do tipo de oração que Deus responde e salienta o que pode impedir nossas orações. Isso não quer dizer que as respostas às nossas orações serão imediatamente manifestadas. No entanto, significa que cada oração, baseada na palavra de Deus, oferecida com fé por uma pessoa que mantenha um pleno relacionamento com Deus, é respondida, e tudo é apenas uma questão de tempo antes de a resposta chegar. Deus responde logo o que pedimos e revela aquelas respostas em seu próprio tempo. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. Em segundo lugar, Deus é fiel na resposta de uma oração. Nossa compreensão da oração tornou-se tão distorcida que desenvolvemos uma definição para essa palavra, que é exatamente contrário do verdadeiro significado. Quando dizemos que algo não tem chance de acontecer, ou apenas uma mínima chance, dizemos, não precisa nem orar. Jesus nos dá a segurança de que Deus ouve e responde às nossas orações. Ele disse, por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. A resposta é tão certa que somos orientados a considerar que já aconteceu. Em terceiro lugar, a vontade e a palavra de Deus produzem efeito quando são entendidas e colocadas em prática. Se sua opinião é correta ou não, a oração funciona assim mesmo. No entanto, é necessário ser entendida primeiro. Precisamos aprender a orar de forma que incorporemos as verdades e os princípios da oração dados por Deus em sua palavra. O propósito deste livro é estabelecer esses propósitos e princípios. A verdadeira oração faz o seguinte: desenvolve intimidade com Deus, leva a honra à sua natureza e seu caráter, produz respeito por sua integridade, capacita a crer em sua palavra, gera confiança em seu amor, afirma seus propósitos e sua vontade, apropria-se das suas promessas. Deus é gracioso e amoroso, ele sabe que temos compreensão limitada dele e de seus caminhos e que lutamos com nossa natureza caída. É por isso que ele, às vezes, responde nossas orações, mesmo que cheias de dúvidas e fraquezas.
No entanto, como um pai amoroso, ele deseja que cresçamos em maturidade e não quer nos deixar em nossas fraquezas e incertezas. Ele quer que entremos em seus propósitos, pois somente então seremos filhos de nosso Pai Celestial, trabalhando junto com Ele e vivendo a vida abundante que Cristo veio nos dar. João 10:10. Entretanto, às vezes, Ele reterá as respostas para que possamos buscá-lo juntamente com os princípios da oração, que são essenciais para orarmos de acordo com sua vontade e nos apropriarmos de suas promessas e de seu poder. Por causa da natureza da oração e porque Deus quer que cresçamos na fé, a oração sem compreensão e aplicação desses princípios geralmente é ineficaz. Chego até a dizer que é uma perda de tempo, traz frustração e faz com que os cristãos permaneçam em meio a problemas e circunstâncias que podem ser superados pela oração, permitindo que sejam incapazes de cumprir o chamado de Deus como sacerdotes e embaixadores de Deus no mundo. Oração implica resposta. De outra forma, Deus não mandaria que orássemos. Ele não está interessado que você perca seu tempo e seus esforços. Ele é prático demais para isso e está interessado no resultado e não em muitas palavras. Mateus 6:7, faladas na oração. A abordagem de Jesus na oração também foi muito prática. Ele não orou sem esperar ser ouvido. Em determinado texto ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 41 e 42. Precisamos saber como nos aproximar de Deus e aprender o tipo de oração que Deus responde. Precisamos orar como Jesus orou, removendo o obstáculo da oração não respondida. Por intermédio das verdades e dos princípios esboçados neste livro, você pode começar a mudar sua visão de Deus, de si mesmo e da oração. Você pode ter uma vida de oração eficaz que vai transbordar para todas as outras áreas da sua vida. Deus deseja que sua experiência de intimidade e força espiritual com Ele cumpra seus propósitos. Os princípios que você irá descobrir o ajudarão a remover o obstáculo da oração não respondida que lhe tem impedido de cumprir o seu propósito, para que então você possa entrar numa nova dimensão de fé, de profundo amor por Deus e poder para o serviço. Vamos orar junto. Pai Celestial, tu mesmo disseste: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Baseados nessa promessa, nós te invocamos e pedimos que nos mostres coisas grandes e firmes sobre a oração que tu já estabeleceste em tua palavra. Perdoa-nos por confiar demais em nossa própria compreensão quando se trata da oração. Cura-nos dos efeitos espirituais e emocionais que a oração não respondida nos tem provocado. Dê-nos mente e coração abertos para ouvir tua palavra e permitir que teu Espírito Santo nos ensine tua verdade e teus propósitos. Oramos em nome de Jesus, nossa sabedoria e força. Amém. Colocando a oração em prática. Ao aprendermos sobre a oração, nossa maior tentação será adquirir conhecimento, porém sem colocá-la em prática. É por isso que no final de cada capítulo haverá uma seção chamada Colocando a Oração em Prática. Eu o encorajo a pensar e a responder as perguntas e tomar
os passos de ação apresentados nessas sessões, que Deus possa abençoá-lo à medida que você descobrir o propósito e o poder da oração. Pergunte a si mesmo: com que frequência eu oro? A oração é um mistério para mim? Há aspectos na oração que ainda me são confusos e obscuros? Já experimentei uma oração não respondida? Como essa experiência me fez sentir sobre a oração, sobre Deus e sobre mim mesmo? Tenho experimentado uma vida sem poder, sem direção, com poucas vitórias sobre o pecado, pouco progresso espiritual, um testemunho fraco, pobreza, ministério infrutífero e outros problemas similares? Como as orações respondidas fazem diferença em minha vida? Princípios. Número 1. A oração não respondida é um dos maiores obstáculos que permanecem no caminho de uma fé verdadeira. Número 2. A oração não respondida pode levar aos seguintes resultados: sentimos-nos isolados e abandonados por Deus, imaginando que Ele não se preocupa com nossos problemas e duvidamos de seu amor, questionamos o caráter e a integridade de Deus e começamos a descrer dele. Sentimos que nossa vida é desajustada e instável e começamos a confiar em nós mesmos, em outras pessoas, em grupos e em crenças, em vez de confiar em Deus. Chegamos a conclusões precipitadas com relação a nós mesmos e nossas orações, e assim fazendo, não aprendemos os princípios e as verdades sobre a oração que Deus nos dá em sua palavra. Duvidamos de nosso chamado como intercessores de Deus e, assim, abandonamos o maior propósito de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, muitos cristãos não têm uma vida de oração bem-sucedida porque simplesmente não sabem como nem por que orar. Em quarto lugar, alguns cristãos conhecem certos princípios da oração, mas não desempenham seu potencial de intercessores completamente porque não entendem os aspectos-chave da oração. Número 5, o poder da oração é a herança do cristão. Número 6, para entender a oração, precisamos reconhecer o seguinte: quando se pratica a oração e ela não traz resultados, isso é um sinal de que algo está errado. Deus é fiel para responder à oração. A vontade de Deus e sua palavra produzem efeito quando são entendidas e colocadas em prática. Em sétimo lugar, a verdadeira oração desenvolve intimidade com Deus, honra sua natureza e seu caráter, respeita sua integridade, confia em seu amor, confirma seus propósitos e sua vontade e se apropria de suas promessas. Número 8. A oração sem compreensão e aplicação das verdades de seus princípios é ineficaz. E número 9. O propósito da oração é ser respondida, pois, de outra forma, não seríamos orientados por Deus a orar. Jesus não orou sem esperar ser ouvido. Glória a Deus, que palavra poderosa, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar essa palavra com mais pessoas. Meus irmãos e irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.